O medo quase impediu meu filho de crescer, e foi observando ele que eu aprendi muito sobre mim. Eu sou a Priscila, sou mãe empreendedora, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma história pessoal. Não para falar sobre educação, nem ser a mãe perfeita, mas sobre medo e como isso pode prejudicar não só as crianças, mas nós adultos também. O Theo nasceu e logo depois veio a pandemia. Então ficamos aí quase 2 anos, só nós ali dentro de casa, só indo para pediatra, tomando vacinas. Então você imagina como ficou a mãe aqui, que era mãe de primeira viagem, com uma baita ansiedade, e eu acabei passando isso pro meu filho também. O tempo foi passando, meu filho ficou cada vez com mais medo, ele tinha medo de tudo. Quando ele saiu depois, assim, pela primeira vez e teve contato com muitas pessoas, ele chorava. Isso ele já tinha o quê? Uns 2 anos. Ele chorava muito, ele não queria ficar perto das pessoas, foi assim, desesperador. Com 3 anos eu resolvi colocar ele na escola, as coisas já estavam voltando ao normal, mas eu tava com muito medo. Afinal, ele era uma criança que não ia com outros adultos, ele só ia comigo, com meu marido, com minha mãe, né, com as pessoas mais próximas a ele, então eu tava muito preocupada. Eu comecei a procurar várias escolas, optei por uma escola particular, uma escola pequena de bairro, para ele também não ter essa coisa já de muitas pessoas, né, muitas crianças na sala. Ele entrou na escola, a princípio ele não teve problema com as crianças, só com os adultos, que era o que eu mais me preocupava, com a professora, com as pessoas que estavam ali na volta dele. Ele, toda vez que entrava algum adulto na sala, ele se escondia debaixo da mesa. E a escola veio conversar comigo falando que eles estavam preocupados com as atitudes do Theo, pediu para eu procurar um profissional. Eu fui no pediatra dele, o pediatra falou que ainda era muito cedo para ter um diagnóstico, porque ele veio da pandemia. Ele é uma criança de pandemia e muitas crianças também têm essas mesmas características por conta disso, né? Foi aí que eu, como mãe, resolvi começar a fazer algumas coisas para ajudar ele nesse desenvolvimento. Então a primeira coisa foi que eu incentivava o tempo todo. Eu falava, você consegue, você é forte, você é corajoso. Enfim, eu sempre encorajei muito ele. A segunda coisa, eu comecei a comparar ele com um personagem favorito dele, que é o Charizard do Pokémon. Pra quem não sabe, o Charizard, ele é um Pokémon tipo dragão. Ele é muito grande, ele é muito forte, ele é bravo, assim, no sentido de enfrentar mesmo o oponente dele. Então a gente começou a fazer essa brincadeira com ele, falando, ah, você é o Charizard. E ele, toda vez que a gente falava isso, ele ficava todo feliz. Ele, não, eu sou o Charizard. Isso ajudou muito ele também. E a terceira coisa que eu fiz, que parece um pouco mais polêmica, eu não contava pra ele sobre os eventos da escola. Porque se eu contava com antecedência, ele não queria ir, ele chorava, ele ficava desesperado. Então eu comecei a não falar. Então quando tinha um passeio, eu não falava. Quando ele chegava lá, ele enfrentava e ia. Aí quando tinha alguma festinha, eu não falava que ia ter essa festinha. Eu só levava ele ia e enfrentava o medo naquele momento. O problema todo era que ele tinha medo por antecipação. Quando estava no momento, ele curtia, ele aproveitava, nossa... Quando a gente falava antes, ele tinha medo do desconhecido, né? Isso é muito comum até hoje pra gente, a gente tem medo do desconhecido. E eu não me arrependo dessas atitudes, porque ano passado foi, assim, a minha resposta. Foi o resultado desses 3 anos aí. Meu filho participou de todas as festas. Ele foi muito elogiado na escola, falando que a socialização dele melhorou absurdamente. Ele levou o prêmio de melhor aluno da escola do judô. Ele participou da formatura e foi o orador da turma. Ano passado, a gente não precisou esconder nada dele. A gente já falava que tinha festa e ele mesmo queria ir. Ele quis ser o orador da turma. Ele quis ir na troca de faixa do judô para receber o prêmio. E o que eu aprendi com ele? Que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas com medo do desconhecido. O Entre Mães é um projeto que eu criei lá em 2020, mas com o nome de Vida de Mãe CEO. Naquela época eu tinha criado já um Instagram, eu comecei a postar, mas aí o que aconteceu? O medo. O medo me travou e eu parei pelo caminho, sendo que era o meu sonho. Eu sempre quis passar o meu conhecimento para outras mães, principalmente depois que eu tive o meu filho. E aquilo me travou. Eu não sei se foi a ansiedade por conta do que estava acontecendo no momento, eu acabei abandonando esse projeto. Mas esse ano eu coloquei na minha cabeça, eu falei, não, esse ano a frase vai ser: eu vou fazer o que tem que ser feito.
E eu vou realizar os meus sonhos através disso. Eu vou colocar todos os meus projetos que estão no papel, eu vou colocar em prática. E o Entre Mães é um deles. Então eu criei meu canal no YouTube, eu tô atualizando meu blog, eu tô me empenhando no Instagram, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Se você é mãe e tem vontade de empreender, mas tá com esse medo de começar, então esse vídeo é para você. Eu vi uma frase que dizia o seguinte: seu medo pode estar sendo maior do que o risco real. Porque pense, se der errado, você ajusta, mas se der certo, sua vida nunca mais será a mesma. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso. Beijo, tchau!